O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 42. Eu quero falar aqui, meditar nessa tarde sobre cura para a depressão espiritual. Cura para a depressão espiritual. Quem já passou aqui ou quem está passando por uma depressão espiritual, levanta a mão. Quem nunca passou? Então passa lá fora, tem 2 asas de anjo e uma auréola para você voltar para casa. O que é depressão espiritual? Esse Salmo 42 vai nos ensinar isso. E eu quero recomendar para você um livro escrito pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones, baseado nesse Salmo. Dr. Martyn Lloyd-Jones era um dos mais renomados médicos da Inglaterra. E ele abandona a medicina para se tornar pastor de igreja. E ele se tornou por muitos anos pastor lá da igreja de Westminster. Ele é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E ele nos deu de presente esse estudo que reúne o seu conhecimento médico com o seu conhecimento espiritual. E eu não tenho dúvidas, irmãos, que além de epidemia de transtornos mentais que nós estamos vivendo hoje, há muita gente deprimida dentro da igreja. Há muita gente desanimada espiritualmente. Mas nós estamos aqui nessa tarde para Deus nos curar. Amém? Então, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não está na Bíblia, mas alguém inventou isso, né? Vamos lá, Salmo 42. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e do Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Vamos juntos, versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Um cristão pode ficar deprimido? Não deve, mas pode. Não deseja, mas fica. Fica. E a fé em Deus não nos dá uma imunização do crente sobre a doença da depressão, a crise espiritual. Nós podemos olhar para a depressão, para o desânimo, dentro da perspectiva física, médica, e também do ponto de vista espiritual.
Às vezes você está passando por uma depressão física, mas está de bem com Deus. Mas às vezes você não está deprimido, mas está passando por uma depressão espiritual. Você está abatido. E meus amados irmãos, a depressão ela pode ser causada por fatores genéticos internos, herança familiar, por fatos circunstanciais internos, luto, desemprego, divórcio. Ela pode ser crônica, afetando a sua vida durante a vida inteira. Ela pode ser circunstancial, ela pode ser passageira. A depressão deve ser identificada, diagnosticada e tratada, para que a gente seja o quê? Curado. Curado. Os Salmos 42 e 43 tratam dessa matéria. E eu vou ficar só com 42. E aqui, nós vamos aprender que o salmista está enfrentando uma depressão espiritual. E a Bíblia revela, não esconde, que muitos servos de Deus enfrentaram depressão espiritual. Você vai encontrar a esposa de Jó, você vai encontrar o próprio Jó, você vai encontrar Moisés pedindo 2 vezes para Deus para que ele morresse. Você vai encontrar o profeta Elias, uma crise existencial tremenda. Você vai encontrar um Jonas, que era um depressivo crônico, amargurado. Mateus capítulo 26 e 27 diz que quando Jesus Cristo, ele está lá no Getsêmani, ele passa por uma profunda tristeza, tristeza de morte. E o que é a depressão? A depressão é a perda da alegria, do humor, da satisfação. Então, se você está passando por isso, e eu tenho respondido aquelas perguntas do Instagram, o povo vai perguntando, eu digo, gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Pastor, depois que eu perdi meu marido agora na pandemia, eu não consigo mais ler a Bíblia, não consigo mais orar. Eu estou no deserto, eu estou numa crise. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu não sinto prazer, alegria em ser crente. Será que eu estou salvo mesmo, pastor? Será que eu sou crente mesmo? Mas eu queria observar nesse texto que nos versos 5 e 11, o salmista fala, por que estás abatida, ó, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aqui eu queria, à luz desse salmo, nós vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira delas é, o que é a depressão? Porque quando a gente lê esse salmo, né, nós cantamos aqui como a corça suspira pelas águas, não é isso? E a gente vê isso assim, de um ponto de vista bem positivo. Eu estou com a sede de Deus. Mas não é isso que o salmista está dizendo. Eu queria que você entendesse o que ele está colocando aqui. Porque ele vai dizer assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira o quê? A minha alma. Veja que nesse texto, a corça aqui, ela está sedenta. Ela está no deserto. Ela está seca. E ele está querendo sair dessa situação. Ele está querendo. E é tão interessante você observar que não existe nenhuma outra figura metafórica para você descrever no Antigo Testamento essa questão da depressão espiritual do que a figura do deserto, da solidão, da aridez. E ele aqui, ele entende que só Deus pode curá-lo dessa depressão espiritual.
Por isso que ele não diz assim: a minha alma suspira pela igreja, a minha alma suspira pelos meus irmãos, a minha alma suspira por bênçãos. Não, diz: gente, a minha alma tem sede do Deus vivo. E eu estou seco. Eu estou morto espiritualmente. Eu estou seco internamente. Quem já passou por isso, levanta a mão agora. Só os verdadeiros. Isso acontece comigo sempre. Eu tenho umas TPMs ministeriais que são seríssimas. E eu digo para Deus: Deus, eu me ofereci para ser pastor. Por que o Senhor me chamou para ser pastor? Tem 7 bilhões de pessoas. Por que o Senhor me escolheu? Por que eu tenho que resolver o problema de tanta gente quando eu aqui, na minha estrutura, não consigo resolver nem os meus problemas? Então hoje eu não vou estudar não. Amanhã, domingo, eu vou pregar sem estudar e sem orar. E o senhor que se vira. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Todos nós passamos por isso, mas tratar dessa matéria mexe com o nosso ego, com a nossa imagem. Nós construímos uma imagem de santidade e de que nós somos super crentes, que a gente não olha para esse texto nessa perspectiva. Então, quando você lê esses 2 versículos aqui, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma está seca. Eu estou num deserto. E eu sei que nada vai resolver o meu problema, senão Deus. Ele é a água viva. Veja, irmãos, por favor, dá um pulinho lá no texto de Isaías. Por favor, Isaías 43, 44. O povo de Israel estava vivendo uma situação como essa. 70 anos de cativeiro babilônico. Nós não cremos mais em Deus. Esse Deus nos castigou, nos trouxe para aqui. E agora também aqui no cativeiro babilônico, nós começamos a ganhar dinheiro. Não quer saber de Deus, de voltar para Israel. E Deus vai tratar o povo, vai consolar o povo. E lê comigo o que ele diz, por favor, do versículo 3. O que diz aí? 44:3 de Isaías. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Preste atenção. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre o quê? Terra seca. E ele está falando aqui de gente. Gente que está sedento e gente que está como terra seca. Por isso que o salmista diz, começa o salmo dizendo justamente isso, né? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Do versículo 3 em diante, o salmista vai fazer uma descrição. Vê se você se encaixa em algumas dessas aí, tá? Da sua condição, como uma pessoa que está vivendo uma depressão espiritual, uma sequidão espiritual. Primeira coisa que ele vai descrever aqui é que ele está isolado. Ele diz assim: quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele está longe de Jerusalém. Se você observar, ele era um dos filhos de Coré. Ele cantava na igreja. Ele era um dirigente de louvor. E se você observar, esse salmo, ele é chamado de um salmo didático, para nos ensinar, para que nós possamos aprender com a experiência dele.
E eu queria dizer para você que uma das maiores evidências da nossa depressão espiritual é que nós queremos ficar isolados. Nós não queremos conversa. Ele está isolado, exilado de Jerusalém, longe do templo, longe da comunhão dos irmãos. A depressão nos isola, nos afasta, nos faz solitários. Todo depressivo, e principalmente espiritualmente falando, não quer esse negócio de comunhão, de reunião. É uma morte para ele. Vocês estão entendendo isso ou não? A gente não quer. A gente quer ficar... A gente não quer culto comunitário, nós queremos culto individual. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. A gente não quer saber de igreja. A gente não quer saber dos projetos de Deus. A gente não quer saber de missões. A gente se isola, se tranca dentro de nós mesmos. Segunda coisa que aparece no texto é que além de estar isolado, ele está triste. Veja o que ele vai dizer. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, o quê? Dia e noite. Irmãos, a depressão é a viagem da perda do humor até a imersão total na tristeza. Na tristeza. Você já viu a cara do deprimido? A boca dele é para baixo. Assim. Os lábios. Veja a tua aí como é que está. Tem uns agora que estão fazendo enxerto para levantar, mas não adianta. É tão lindo isso aqui, é tão humano isso aqui. Porque ao invés de comer, ao invés de se alimentar, ele chorava. Chorava. Não queria saber de comida. Ele estava triste. Irmãos, a tristeza é um sentimento que foi conhecido por Jesus. Jesus chorou, ficou triste até a morte e orou com forte clamor e lágrimas. O Filho de Deus viveu sem pecado, mas não sem tristezas. Sem tristezas. Tá certo? Então tristeza não é pecado não, tá? Diz que Jesus Cristo, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele o quê? Sofreu. Passou. Passou. O salmista está deprimido espiritualmente, ele se sente isolado, ele está triste, ele é questionado. Veja no texto, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, versículo 3, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Você não é crente? Você não é cristão? Por que você está nessa tristeza? Uma senhora mandou uma mensagem para mim essa semana e disse, pastor Arival, faz um sermão bíblico sobre luto. Porque eu estou vivendo a dor do luto. E eu não sei explicar. E ninguém consegue me explicar. E eu estou sendo questionado dentro da minha casa, dentro da minha família. Ué, você não é crente? O que você está passando? Por que você está triste? Irmãos, dizer para um depressivo, reaja, isso é frescura. É a pior coisa que você pode fazer, você não ajuda em nada. Ele é questionado. Ele está onde sempre esteve. Ele está com o crente que sofre. Lembre sempre, a perseguição feita pelo incrédulo ao crente é um dos sinais mais seguros da autenticidade do seu cristianismo. Quando as pessoas estão questionando você, do seu Deus, você pode ter certeza que Deus está com você. Ele está com você.
Mas vamos lá. Primeira, ele está isolado, ele está triste, ele é questionado. Ele é saudosista. A pior coisa para um depressivo é comparar o que ele foi com o que ele é hoje. Veja ali no texto, versículo 4, lê comigo aí. O que ele diz? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, a multidão o quê? Em festa. Olha o meu passado. Eu já liderei culto na igreja, já liderei procissão na igreja, eu já adorei a Deus com grito de louvor. Hoje eu estou aqui esse traste, abatido, isolado, chorando dia e noite. Mas, meus amados irmãos, em quinto lugar, o salmista, ele vai dizer que está enfrentando um turbilhão de problemas. Preste atenção, irmão. Quando você encontrar um crente que está meio afastado da igreja, que está passando por problemas espirituais, encosta nele, porque ele pode estar enfrentando problemas que você não sabe e você está falando mal dele. As pessoas elas não entram em depressão espiritual porque querem, não. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema no trabalho, um problema financeiro, um problema de relacionamento espiritual. E você, a primeira coisa que você fala com essa pessoa é: não vem mais para a igreja não? Cadê você? Liga para cobrar, liga para exigir. E aqui, veja o que o salmista vai dizer. No versículo 7. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram o quê? Não foram algumas, foram o quê? Todas. Ele usa a figura da geografia da nascente do Jordão, que começa com um nascedouro pequeno e vai descendo ladeira abaixo e vai se transformando num rio caudaloso. Ele está dizendo, é como se eu caísse uma corredeira dessa e os problemas vão acontecendo na minha vida. Quem está se identificando com a mensagem aqui, levanta a mão, para ver se vocês são normais. Você já notou que problema para crente não vem a varejo, só vem atacado? E você está ali, no meio daquele turbilhão de problemas. E ninguém sabe. E Deus também não explica. E você está passando por aquela situação, você não sabe. Às vezes, nós falamos para o Senhor, o que é que eu fiz de errado? O que é que está acontecendo? Porque a gente sempre relaciona problema com pecado nosso, não é assim? O que é que está acontecendo? Às vezes Deus está provando você. Irmãos, em sexto lugar, o salmista ele se sente rejeitado por Deus e pelos seus amigos. Veja no capítulo 43, no versículo 2, ele diz assim, 43, 2, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Sabe qual é a pior coisa para quando a gente está passando por uma depressão espiritual? É que parece que o céu se tornou de bronze. A sua oração não sobe. Deus não está nem aí para você. E aquilo é alimentado por circunstâncias. Lembra que fizeram com Jesus? O diabo fez com Jesus. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E o diabo sabia que Jesus era Jesus.
Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em o quê? Em pães. Foi simples assim? Não. Ele deve ter dito para Jesus: que pai é esse? Que pai é esse que deixa um filho passar fome? Preste atenção, quando você está passando por uma depressão espiritual, o inimigo vai levantar tanta coisa no seu juízo, na sua cabeça. Você vai começar a ter pensamentos e ideias que colocarão em dúvida o caráter de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas, irmão, vamos animar um pouco, né? Senão a gente vai sair daqui pior do que chegou. Então você tem a definição, você tem a condição do depressivo, e agora você tem a cura. Como é que a gente vai superar isso? O Isbe, no seu comentário, ele observa que o salmista questiona o Senhor 11 vezes. E se pergunta por que o Senhor não faz alguma coisa por ele. Olhando para o texto, observamos que o processo de cura se dá em meio às muitas lutas. Como é que eu vou sair de uma depressão espiritual? Deus vai mandar você para um spa espiritual? Não. É na pancada, é no meio do turbilhão. É no meio da provação. Veja que a primeira coisa que o salmista faz aqui, e que eu e você temos que fazer, não é coisa de doido não, tá? Você tem que pregar para você mesmo. Veja que o salmista vai colocar aí no versículo 5, ele não vai perguntar para Deus, ele não vai perguntar para ninguém, ele vai perguntar para si mesmo. Ele vai perguntar assim, ó: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe o que você precisa fazer quando você está com depressão espiritual? Pregar a Bíblia para você mesmo. Pregar para os outros é fácil. Pregar para você. Pregar para você. Eu perguntar, será que essa depressão, ela faz sentido? Será que está abatido, deprimido? Simboliza que Deus não é mais o seu auxílio, a sua esperança? Não. É como diz o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. Prega para você mesmo. Precisamos, irmãos, aprender a pregar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. O uso da automedicação da Bíblia para os nossos problemas é muito conveniente. Outros remédios você não toma sem receita médica, tá? Mas os remédios da Bíblia você pode tomar sem prescrição médica. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Medita nela dia e noite. O que Deus pensa e quer para nós na sua palavra, ela é inspirada por Deus. Cada livro, cada capítulo, cada sílaba, cada letra da Bíblia é um pronunciamento direto do Deus Altíssimo. Ela possui vida em si mesma. Ela é poderosa, ela é eficaz. Ela penetra os meus pensamentos, os meus sentimentos, com o propósito de restaurá-los. Então, toma o fortificante da graça, da palavra de Deus. A Bíblia, ela corta, abrindo e compungindo o nosso coração. Ela é penetrante, capaz de ir aos limites do nosso coração e da nossa mente. Ela é discriminadora. Ela separa coisas parecidas e aparentemente confusas. Ela separa o falso do verdadeiro. Ela é discernente.
Ela expõe o nosso interior, revelando os segredos, motivações, intenções do nosso coração. Em resumo, a palavra de Deus é poderosa para nos curar. Amém? Abra a sua Bíblia no Salmo 107, versículo 20. E toma posse dessa palavra, como eu disse, os pentecostais. 107, versículo 20. Vamos lá juntos? O que é que diz aí? Amém. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Segunda coisa importante para a gente superar a depressão: pregar a palavra para nós mesmos é a primeira coisa. A segunda coisa, nós precisamos reconhecer que Deus está conosco. Eu estou deprimido, mas Deus não. Eu estou triste, mas o nosso Deus é o Deus de toda alegria. Eu estou fraco, mas o meu Deus é forte. E Ele faz forte ao cansado. E renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Veja, no versículo 2, quando ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus o quê? Vivo. Eu estou morto, eu estou seco, eu estou no deserto, mas o meu Deus está vivo. Eu creio no Deus vivo, eu adoro um Deus vivo, eu sou filho de um Deus vivo. E Ele é vivo, e Ele vai me vivificar. Ele vai me revitalizar, vai me reanimar. Mas veja, por favor, no capítulo 43, no versículo 4, processo de cura vai acontecendo. Porque o salmista vai vendo Deus na sua vida. E ele vai fazer uma declaração no versículo 4, dizendo assim: então irei ao altar de Deus que é a minha grande o quê? Alegria. Deus não é somente a minha esperança, o meu auxílio. Ele é a minha o quê? Alegria. E o que é que um depressivo precisa? Alegria. Ele perdeu o humor, ele perdeu o prazer, ele perdeu a satisfação. Mas Deus, Ele não é somente a nossa alegria, Ele é a nossa grande alegria. Veja no versículo 8. Versículo 8. Do verso 42. Vamos ler juntos? Contudo, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Amém. Eu estou deprimido, eu estou desanimado, eu estou no deserto, mas durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia. Essa misericórdia se renova a cada manhã, a cada dia da minha vida. E à noite, Ele me põe para cantar. Pode não ser um canto de louvor, né? Mas pode ser um cântico assim de tristeza, né? Mas Ele canta. Irmãos, só Deus mesmo, só Deus, somente Ele é poderoso para colocar música na nossa vida, cântico nos nossos lábios, no nosso coração, quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades, por depressão. Eu quero concluir. No versículo 11, ele diz assim, vamos ler juntos? Versículo 11 do capítulo 42. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu.
A expressão Deus que aparece aí, e seria muito bom você grifar, quantas vezes aparece o nome Deus? É o termo Yahvé. Esse Deus aqui é o Deus da aliança, é o Deus do compromisso, é o Deus pessoal, é o Deus do relacionamento. Ele é o meu auxílio. Vamos ficar de pé, irmãos? Qualquer crente, qualquer santo, filho de Deus na terra, poderá enfrentar uma depressão espiritual. Mas Deus não o desampara. Amém? Deus jamais irá nos desamparar. Ele substituirá nossas tristezas pela alegria da sua pessoa e da sua presença. Se Ele promete, a sua palavra fica empenhada. E Ele jamais voltará atrás. Deus promete fortalecer o crente em seus momentos de fraqueza. Amém? Então, se você entrou aqui um Fiat 147, você vai sair daqui uma BMW, uma Ferrari. Tá certo? Tristeza não paga dívida. Mas Deus quer levantar você. Deus quer restaurar você. Deus quer tirar você desse fosso. A sensação de um deprimido é que ele está num fosso. E ele tenta sair sozinho, mas pula, mas não consegue botar a mão na tampa do poço para poder sair. Mas nessa tarde, Jesus está estendendo a sua mão para você, para tirar você dessa situação. Amém? Você quer orar sobre isso? Você quer vir aqui à frente para a gente orar? E para a igreja orar por você? Ou você tem vergonha? Vão perguntar, cadê o Deus do pastor Arival? Cadê o Deus dele? Às vezes na igreja nós estamos tão preocupados com a nossa autoimagem, com a nossa imagem para os outros. E a gente está precisando de cura, de restauração. Pode vir, gente. Hoje é dia de cura, de restauração. Deus transformará a nossa tristeza em alegria. Ele é o nosso auxílio. Perguntaram para mim uma vez, pastor, o senhor já tem vontade de desistir do ministério toda segunda-feira? Porque tem que começar tudo de novo, orar, cuidar de gente, vai, pagar conta, tudo. É duro. E tem dia que a gente chega, está esgotado. Mas Deus cura a gente. Amém? Você crê nisso ou não? Enviou-lhes a sua palavra. E foram o quê? Curados. E você hoje vai voltar para casa pregando para você mesmo. Pregando para você mesmo. Porque estás abatido da minha alma. Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas tristezas, as nossas decepções, os nossos pecados. Não existe nada que não esteja patente aos teus olhos. E nós não estamos aqui para informar o Senhor, porque o Senhor já sabe de tudo. Ninguém conhece melhor cada um aqui do que o Senhor. Somos obras pessoais, singulares do Senhor. Queremos que nessa tarde o Senhor nos cure, Pai. Cure das nossas tristezas, das nossas depressões. Liberta-nos, ó Deus, das prisões do medo, que traz tristeza, angústia para a nossa alma. Pai, vem sarar a tua igreja nessa tarde, vem curar o teu povo nessa tarde. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu auxílio nesse momento. Pai, perdoa-nos quando nós falamos besteira e duvidamos do Senhor e fazemos perguntas nécias diante do Senhor.
Trabalha o nosso coração, a nossa mente nessa tarde. Cura-nos, restaura-nos, Pai. Há poder na Tua palavra, há poder no sangue de Jesus. Há poder no Espírito Santo que está aqui nessa tarde. Ele é o Espírito de toda consolação, de todo poder, de toda cura. Venha curar a cada um aqui nessa tarde. Restaura a nossa sorte. Restaura a nossa alegria. Restaura o nosso prazer de Te adorar, de Te servir. E que nós possamos olhar para as coisas boas da vida, não para aquelas coisas que são ruins, Pai. Consola o Teu povo, anima o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.